vamos falar sobre esse poder transformador do teatro, que é um tema que eu amo, amo, amo de paixão. Inclusive, eu acho que foi até por isso que eu fui fazer psicologia, buscando uma resposta para essa questão: o que é ser ator, o que é o trabalho do ator. E achei algumas respostas lá, mas ainda não tinha me dado por satisfeita, não. E foi realmente assim, durante o meu doutorado, que eu, quando eu descobri a neurociência, eu consegui abordar essa questão do poder transformador do teatro, sob uma ótica, não somente da neurociência, mas sob uma ótica mais completa, mais abrangente. Eu entrei num universo que, para mim, tudo era novo, e eu comecei a fazer links daqui, links dali, com a minha formação da psicologia, com a minha formação no teatro, e aí eu descobri realmente um universo muito maravilhoso, e hoje eu sou assim muito convicta de que o teatro é um dos instrumentos mais poderosos de transformação humana, e não precisa nem ser no campo da psicoterapia, embora eu até tenha essa experiência também, mas quando eu vejo assim com os meus próprios alunos, o efeito que o teatro traz para essas pessoas é algo realmente assim, é fantástico, é maravilhoso, é incrível. E aí, durante a minha tese, inclusive, esse foi o nome da minha tese, a experiência teatral como experiência de transformação, só que tinha ainda um subtítulo que era Teatro e Neurociência das Emoções. Mas a essência mesmo do meu trabalho de pesquisa foi tentar responder a essa pergunta: o que tem na prática teatral que transforma as pessoas, que modifica ontologicamente esses seres? Então, vamos lá. Durante esse trabalho, eu comecei a elencar alguns aspectos. Eu estudei muito assim, psicodrama, dramaterapia, teatroterapia, e também, obviamente, os grandes reformadores do teatro do século XX. Vamos lá, Stanislavski, Arthur é meu guru, Grotowski, Eugênio Barba, Ariane Minuschini, toda essa turma, Peter Brook, toda essa turma que, ao tentar formar um ator total, começou a falar que não há desenvolvimento artístico possível no campo da atuação sem uma verdadeira transformação daquela pessoa ali. E quando eu falo em experiência teatral, gente, eu não estou falando só do momento em que o ator pisa ali no palco e começa a executar a partitura cênica dele, não. Eu estou falando do início mesmo, considerando tanto o treinamento, aquele treinamento até independente de uma representação cênica, de uma construção de uma peça, de um produto estético, mas ali no treinamento e também, obviamente, no ato de representação, em cima de um palco ou diante de uma câmera, que seja. Enfim, essa atuação transforma. E aí eu vou elencar aqui para vocês alguns desses aspectos que fazem, essas características que pertencem, que são ali da natureza da prática teatral e que fazem com que a gente se transforme. Mas eu vou um pouquinho mais além. Como que isso acontece? Qual seria a visão das ciências humanas e das neurociências sobre essa questão da transformação através da prática teatral? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui meu pequeno roteirinho, que vocês não podem ver. Eu ainda vou entrar nesse esquema de começar a compartilhar as minhas telas, mas é todo um aprendizado no mundo digital, que às vezes a gente não dá conta, né? Então, vamos lá. Vamos começar por alguns...
eu deveria, na verdade, começar pela questão da catarse, né? Mas aí eu teria que fazer um apanhado histórico gigante, passando por diversos personagens do teatro. Mas o importante é a gente ter em mente que o teatro, desde sempre, surgiu como algo que tem um poder transformador e, mais do que isso, o poder de trazer uma homeostasia para o ser humano, um equilíbrio psicofísico. E é por isso que o Damasio, Antônio Damasio, o neurocientista, diz que todas as atividades culturais, as artes, surgiram como uma forma do homem agir sobre as dores humanas. Então, a arte, o teatro é mais do que necessário, é urgente, é algo que deveria ser obrigatório. Aliás, né? É obrigatório na escola. A lei já foi promulgada há um tempo e a partir do ano que vem todas as escolas devem implementar todas as modalidades artísticas no seu currículo: teatro, música, artes visuais e dança. Então, vamos esperar que isso seja realmente concretizado, porque a revolução humana, a revolução educacional está nas artes, principalmente. E vamos saber aqui por quê. Bom, vou falar sobre o primeiro aspecto do teatro que contribui para que essa prática exerça esse poder transformador. E isso diz respeito, eu estou falando do espaço teatral. O espaço teatral é um espaço por excelência da inclusão. E não estou falando aqui de inclusão relacionado a pessoas, por exemplo, do espectro autista ou outras condições. Não, é um lugar que inclui todo mundo, que inclui toda a individualidade, porque o espaço teatral é, por excelência, o espaço da magia, ali onde a gente permite uma produção livre do nosso imaginário, é o lugar das possibilidades infinitas, é aquele espaço transicional do qual fala o Winnicott, aquele espaço que a criança frequenta e não quer sair dele, porque é um espaço que produz um prazer psíquico. Eu falo de cérebro mágico. O espaço teatral é o lugar por excelência onde esse cérebro mágico que produz esse prazer psíquico, e quando eu falo de prazer, gente, estou falando em termos neurobiológicos mesmo, de produção de hormônios que dão essa sensação de bem-estar, que dão um conforto, uma sensação gostosa de estar naquela situação, tá? Então, o espaço teatral por si só já é aquele ambiente onde tudo é possível. Claro que possível, né? Dentro de um certo limite, né? Dentro do limite ali do saudável, tá? Então, esse é um espaço que, na verdade, você tem a possibilidade de arrancar as suas máscaras. Arthur falava muito disso. E muita gente acha que o ator é um grande... É um mentiroso profissional, né? É aquele que vive uma mentira de uma forma que parece verdadeira, mas é justamente o contrário. Não há lugar no mundo onde você possa, de fato, ser inteiramente você mesmo do que o espaço teatral. É ali que você dá de cara com seus conflitos, com as suas limitações, com as suas dores, com as suas dúvidas, com as suas inseguranças, com os seus medos. É ali que isso tudo aparece através de uma série, né, de práticas, exercícios, e a gente tem que dar de cara com aquilo ali. Quem quer evoluir tem que tocar e mexer na ferida. Não tem jeito. Para evoluir, a gente tem mesmo que sofrer essa transformação, e transformar às vezes dói, não tem jeito, mas é sempre
por uma boa causa, é para a gente realmente se sentir evoluindo na vida e também na nossa carreira. E uma outra característica desse espaço teatral que abre esse terreno, que fertiliza esse terreno aí da transformação dentro do teatro, é que é um espaço no qual a gente aprende a rir de si mesmo. E isso é simplesmente maravilhoso. Quando a gente chega a esse ponto de fazer uma bobagem em cena, em algum exercício, alguma improvisação, em que você faz uma bobagem ali, e que você consegue rir dos seus erros, rir dos seus tropeços, isso tudo é muito saudável, é uma forma de você aprender a se perdoar. E às vezes, muitas das vezes, a gente é muito rigoroso, né? Com a gente mesmo. A gente fica ali cobrando, cobrando, cobrando e não se permite errar. E no teatro a gente aprende isso, a gente aprende a rir dos seus próprios erros, saber que aquilo ali é uma etapa, vamos fazer de novo, vamos acertar. E aí a gente acerta e a confiança vai ali surgindo naquele terreno e promovendo outras habilidades, aumentando a autoestima, e é toda uma cascata de eventos ontológicos que o teatro traz através desse espaço inclusivo. Mas tem uma coisa muito importante para que, de fato, esse espaço ele seja totalmente inclusivo. E nisso, os grandes reformadores, principalmente o Grotowski, ele tocava muito nesse ponto. Ele dizia o quê? Ele dizia que as pessoas que trabalham juntas ali, o seu mestre, o diretor, o seu aluno, o seu ator, o seu discípulo, eles devem trabalhar num espaço de muita confiança. Se essa confiança for rompida, não tem como você superar os seus medos. E aí não tem como você se transformar de fato e evoluir, não só como ser humano, mas como artista também. Então, esse ambiente de confiança, esse ambiente positivo é muito importante para quem trabalha dando aula de teatro, por exemplo, em escola, ou dirige alguma trupe, ou até mesmo diretor de teatro, e tem que ter isso em mente que se ele promover um espaço dessa forma, que seja inclusivo, que seja positivo, que seja agradável, que seja propício para essa tirada dessas máscaras, a coisa vai evoluir, com certeza. Mas um dos assuntos que mais falam, talvez, sobre essa relação aí do teatro e do poder transformador do teatro, diz respeito a algo que é de uma origem meio holística, é um conceito meio holístico mesmo, no sentido do pensamento oriental, de que o teatro, a prática do teatro, a experiência teatral, ela promove, dentro desse espaço inclusivo, ela promove uma verdadeira integração psicofísica. Isto é, a prática do teatro, ela mobiliza absolutamente todas as potencialidades humanas, isto é, a sua motricidade, a sua percepção sensorial, a sua cognição, a sua emoção, o seu comportamento, a sua relação com o outro e consigo mesmo e com o ambiente. Ou seja, a prática teatral é um instrumento que vai agir, operar sobre todos os nossos sistemas cerebrais. E, ao mesmo tempo, está tudo ali funcionando, procurando se coordenar, agir de uma forma harmoniosa e integrada. E, nesse sentido a gente faz uma espécie de retorno às nossas origens, aquela época daquele uno primordial, aquela sensação de que você pertence
a um todo, que não há essa divisão, essa visão cartesiana, onde corpo está separado do espírito, emoção, da razão. Isso não existe dentro dessa prática teatral feita num espaço potencialmente inclusivo, ou seja, você tem essa experiência de um equilíbrio psicofísico e afetivo, que a prática do teatro realmente, assim, para mim, gente, não tem outra atividade artística que possa dar conta de todas essas faculdades humanas num único ato, numa única ação. Porque a gente fala, a gente sente, a gente vê, a gente escuta, a gente percebe, a gente toca, a gente é tocado, a gente se move no espaço. Ou seja, estamos ali respondendo a uma infinidade de estímulos e de uma forma tão rápida e tão eficaz que realmente isso faz do ator um ser inexplicável, como dizia o Augusto Boal, que explicar o ser humano é uma tarefa hercúlea, mas explicar o ator é algo praticamente impossível, justamente porque é aquela figura que tem uma capacidade de integração, de absorver estímulos, de processar esses estímulos, emitir uma resposta e falar seu texto e realizar sua partitura cênica e se emocionar e se observar também chorando, rindo, como dizia Stanislavski. É uma arte muito complexa e que, no entanto, na última live eu falei sobre isso, né? Ou na penúltima, não lembro. Muitas pessoas acham que podem subir no palco e chegar, isso aí também faço. Mas quando pisa no palco, sente que o buraco é mais embaixo, que é todo um processo de aprendizado humano, do corpo mesmo. Por isso que nós, atores, artistas performáticos, nós temos a obrigação de conhecer esse corpo. Bom, mas vamos então partir para a terceira característica desse teatro transformador. Quando a gente, por exemplo, vai criar um personagem, a gente vai criar o quê? Na verdade, no fundo, são novos padrões de comportamento, padrões de relação, novas formas de sentir, novas formas de pensar, de reagir. Você está criando um ser em toda a sua complexidade. Mas nisso que você cria um padrão, que você executa uma determinada forma de andar que não é a sua, uma forma de falar, de se expressar, de se relacionar, de pensar que não é a sua, do ator, da atriz, você está fazendo o quê? Você, quando treina e repete, ensaia esse padrão novo, quando você assimila esse novo padrão que forma o seu personagem, na repetição, você está criando novas conexões neurais. E é isso que a gente chama, no fundo, sob esse ponto de vista neurocientífico, encarnar um personagem é exatamente isso, é literal, é da carne, é biológico, é um efeito do corpo, é efeito da criação de novas conexões na nossa rede neural. Então, um personagem encarnado, um texto encarnado, quando você repete, que aquilo já sai sozinho, aquilo já está inscrito no teu corpo em formas de novas conexões nervosas. Então, o que acontece? Depois que você cria esse novo padrão, ou essa nova colonização do corpo, como Barba gosta, né? Ele ainda está vivo, de dizer, ele diz que o trabalho do ator é realizar uma segunda colonização, construir uma segunda natureza sobre o seu próprio corpo, que já vem com uma colonização, já vem com uma certa natureza social, cultural, porque nós somos frutos do nosso meio. Então, quando você expande esse saber, você cria, se exercita em novas formas de se relacionar, de falar, de pensar, de perceber, você está, na verdade, criando um verdadeiro leque de novas formas de ser,
de estar no mundo e de agir, de operar sobre esse mundo externo, mas também interno, que isso funciona como um verdadeiro aprendizado para a vida. Você pode, durante a pesquisa e a construção de um personagem, descobrir novas formas, às vezes até mais saudáveis ou mais assertivas, de agir sobre a realidade, e que isso pode futuramente te servir, e mais ainda, esse encarnar um personagem faz que você amplie a sua visão da diferença, que você aumente o seu entendimento do outro, ou seja, que você potencialize a sua capacidade de empatia. E isso é simplesmente maravilhoso. Se todos fizessem teatro, pudessem desenvolver isso através de uma forma lúdica, artística, realmente fazer teatro é arte, mas é, ao mesmo tempo, desenvolvimento humano. E nisso, os países nórdicos já estão lá na frente, já descobriram que a arte, o teatro, tem que estar ali, na escola, jardim de infância, desde sempre. A Noruega está recrutando doutores em artes de outros países, porque eles não têm doutorado em teatro, por incrível que pareça, mas eles estão recrutando doutores em teatro de outros países para formarem professores da educação infantil. Olha que incrível. Então, eu espero que a gente chegue lá com o cumprimento da nossa LDB, né? Porque vai ser a grande revolução, a revolução pelo afeto, pela educação emocional, através da arte, do desenvolvimento dessa sensibilidade. Bom, além disso, o que acontece? Você também desenvolve no treinamento, no curso de teatro, ou durante mesmo a preparação de um espetáculo, você desenvolve duas habilidades muito importantes, que é a espontaneidade e também a capacidade de foco. A espontaneidade, você acaba desenvolvendo isso quando você chega ali naquele ponto que você é você mesmo, que você está sem máscaras. Como o teatro é um retirar de máscaras, você aprende a responder ali de forma assertiva numa situação. Pode ser uma improvisação, a improvisação é um grande exercício de assertividade, é algo que você pode levar para a sua vida cotidiana mesmo, né? Essa capacidade de ser verdadeiro, mas assertivo, isto é, saber dizer o que pensa, o que sente, sem que isso provoque alguma espécie de prejuízo para outra pessoa. Então, essa espontaneidade é, na verdade, uma busca do seu verdadeiro eu, a sua verdadeira forma de se comunicar, de você estar presente, ser você e você viver para aquela situação com verdade, com prazer, com disposição, estando ali completamente receptivo para os estímulos que vêm do ambiente, para aquilo que você também vai emitir em forma de resposta a esses estímulos, ou em forma de provocação do outro, provocação no sentido de gerar uma resposta no outro. Então, o desenvolvimento da espontaneidade é algo também que transforma as pessoas que fazem teatro. Mas tem algo que eu considero muito, muito, muito importante, principalmente nos dias de hoje, que é o desenvolvimento da capacidade de foco, de atenção, desenvolver a concentração. Pensa comigo, quando você cria um espetáculo, quando você elabora uma partitura cênica e você vai executar aquela partitura cênica sem interrupção, o que eu chamo de interrupção? Sem criar um espaço
que permita a entrada ali de conteúdos que não fazem parte da cena, como, por exemplo, medos do ator, inseguranças do ator. Quando você executa uma partitura cênica com subtexto, produção de imagens mentais, atuação física, que você está completamente ali engajado, conectado com cada microação, cada micro etapa dessa partitura, você está completamente presente, focado naquilo que você está fazendo. E é exatamente isso que vai gerar essa presença cênica. Então, quando você faz teatro dentro desse esquema de atenção plena, é essa palavra, mindfulness. A experiência teatral, ela de algum modo se assemelha a uma prática de mindfulness, de prática de atenção plena, como, por exemplo, a meditação, porque você está simplesmente ali em flow, você está integrado com aquilo que está rolando, com a realidade cênica, você está completamente imergido naquela magia, naquela fantasia, sabendo, obviamente, tudo que você tem que fazer. Você já treinou, você já decorou, você já automatizou, e você pode ali, com o teu corpo executando aquilo tudo, você pode focar a sua atenção para estar presente em cena o tempo todo. E por que isso é importante? Porque a gente vive um momento, pessoal, que eu sempre falo sobre isso, porque é um problema de saúde pública mesmo. Nós estamos com a nossa mente completamente acelerada. E nessa aceleração, o que acontece? Nossos alunos, as crianças, os adolescentes e os adultos também, tá? Na verdade, eu acho que é todo mundo está nesse barco. Mas as crianças e adolescentes chamam mais atenção, porque é da geração também, e é difícil controlar o tempo de tela. Essas pessoas estão ficando, essas pessoas não, todo mundo. Até eu mesmo, a gente está sempre com isso na mão, né? Agora na pandemia, então nem se fala, mas a gente está o tempo inteiro focado e recebendo muito estímulo, principalmente visual e auditivo, né? Mais visual, muito estímulo, numa velocidade absurda, e que o nosso cérebro, ele não consegue realizar um bom processamento daquilo, e ele vai se esgotando, se cansando, e quando ele se cansa, e o que ele vai fazer? O teu sistema nervoso, ele vai simplesmente sequestrar energia vital mesmo, estou falando de ATP, é uma coisa biológica, é sequestrar energia do seu sistema muscular. Então, imagina, se você continua nesse esquema, você não bota um limite para isso, você está com o corpo cansado, a mente cansada, e quem é que vai conseguir se concentrar? Então, as pessoas estão sentindo essa dificuldade de concentração, e o teatro entra, sim, como uma forma de desenvolver, eu acho que já não é nem de desenvolver, é de resgatar uma atenção perdida nesse emaranhado de estimulação que a gente recebe, de resgatar essa atenção. E por que isso é muito importante? É muito importante porque a gente sabe que todo aprendizado, inclusive dentro do teatro, tudo que a gente aprende, todas as nossas experiências, tudo aquilo que a gente faz no teatro, desde decorar um texto, a elaborar uma sequência de ações físicas, montar a sua partitura cênica, repetir essa partitura, montar um espetáculo, tudo, absolutamente tudo o que a gente faz dentro do universo teatral é fruto de um fenômeno que é a neuroplasticidade. A gente sabe que a neuroplasticidade é ali a base, o fundamento neurobiológico que permite o aprendizado. Só que, aí olha a sinuca que a gente se mete, porque o que acontece? Os processos neuroplásticos, para que o seu sistema nervoso, ele engate esses processos, ele coloque em ação esses processos que vão modificar as conexões, criar novos neurônios, que é
é um fenômeno chamado neurogênese, ou criar novas conexões entre neurônios já existentes, para que ele faça isso, ele consiga fazer isso, o ser humano ele precisa estar num nível mínimo de atenção. Então, o teatro, ele entra com essa função que não só de fazer com que você se torne uma pessoa mais atenta, mas como ele pode ajudar, inclusive, outras disciplinas nos processos de aprendizado de uma criança, de um adolescente. Então, assim, eu defendo realmente com unhas e dentes a prática do teatro em todos os ambientes, principalmente as escolas, nas empresas também, é muito interessante, enfim. Esse desenvolvimento de foco e de atenção é muito, muito, muito importante, tá? Mas o teatro ainda tem algo que é aquilo que faz com que, quando uma pessoa começa a fazer teatro, chega um momento que ela se diz assim, ai, fazer teatro é tão bom, aí o povo das artes cênicas gosta de falar, né, que fazer teatro é uma cachaça. Quem entra não quer sair, quando sai, morre de saudade, fica naquela ressaca, fica querendo mais, meu Deus, eu preciso fazer teatro. Eu mesma fiquei muito tempo sem fazer teatro, mas por causa de maternidade, enfim, a minha vida pessoal estava numa situação tal que eu não conseguia fazer mais teatro numa época, e aí o que eu fiz? Falei assim, mas eu preciso estar em contato com o teatro, e aí eu fui fazer meu mestrado, meu doutorado, enfim, junto aí com a maternidade, e eu pude ali ficar degustando aquela coisa gostosa. O que eu quero dizer? Que o teatro, a prática do teatro, ela é extremamente prazerosa. E quando eu falo de prazer, eu já disse, né? Estou falando de ativação de um sistema cerebral chamado sistema de recompensa, que é responsável pela produção de dopamina e endorfina, que são aqueles hormônios que vão te dar aquele prazer e aquela sensação de completude. É aquela sensação de quando você está em cena, que você termina a sua atuação e que você se diz, ai, que bom, deu tudo certo, que delícia, você vai lá receber os aplausos. Só quem passa por isso sabe como é realmente gostoso e como isso reforça e como isso se torna uma cachaça, né? O que o povo diz, fazer teatro é uma cachaça. Eu já diria fazer teatro é uma dopamina. E, então, assim, esse espaço cênico que permite ali que a gente esteja inteiro, que a gente seja, né, que nós sejamos nós mesmos, com prazer, que a gente crie, que a gente viva aquela realidade ali quimérica, fantasiosa, mágica, aquela realidade paralela, de uma forma prazerosa, isso tudo é muito benéfico. A gente sai que é como se você tivesse corrido aí 10 quilômetros, né? A turma que corre, sabe, fica viciada, às vezes fica viciada mesmo, precisa correr para produzir aquela sensação de bem-estar. E o teatro produz não somente pelo prazer, eu acho que esse prazer também vem desse fator de integração de todas as nossas potencialidades. Então, essas são as principais características dessa prática artística que fazem com que o seu praticante, o ator, o aluno de teatro, a atriz, possa se transformar. Ai, deixa eu beber uma aguinha aqui. E caramba, já são 15 para as 5. Meu Deus. Eu não vejo o tempo passar quando eu estou falando, é bom demais isso. Bom, então o que acontece? Essas são as principais características do teatro que favorecem essa transformação humana. E a gente pode tirar daqui algumas conclusões, e depois a gente pode bater um papo. E se vocês tiverem pergunta, pode fazer, comentário, enfim.
Primeira conclusão é que é a mais óbvia, né? Fazer teatro faz bem, né? E que essa prática tem uma importância gigante no desenvolvimento não só do humano, né, em geral, adultos, enfim, mas temos que pensar também no desenvolvimento infantil, no contexto escolar mesmo, que esse conhecimento mais científico tem que chegar ali para a turma que trabalha com teatro e educação, porque é muito importante a gente ter essa visão mais científica mesmo do poder transformador do teatro. Não é brincadeira, não é passatempo, não é diversão, é sim um instrumento poderoso de promoção de bem-estar, de promoção dessa capacidade de empatia, de promoção dessa atenção que vai levar a um aprendizado mais eficaz, inclusive em outras disciplinas, de uma forma geral. Então, o teatro, eu firmo aqui a importância disso tudo para o ser humano em todas as escalas e etapas da vida. Bom, e outra conclusão que a gente pode tirar é que o trabalho artístico não tem como estar dissociado de um trabalho humano. Desde Stanislavski, a gente está sempre tocando nessa tecla. O trabalho do ator é um trabalho sobre si mesmo. O ator ele trabalha o tempo inteiro com com essa máquina neuroplástica, está sempre modificando o seu cérebro, ele está sempre se modificando. Joseph Ledoux dizia, você é as suas sinapses. Então, você transforma aquilo, você já é outra pessoa. E o ator, ele está mexendo nessas sinapses o tempo todo. É um ser em permanente mutação, tá? E outra coisa muito importante, eu já tinha citado um pouco antes que o ambiente de trabalho é fundamental. Então, a gente precisa levar essa reflexão não somente ali dentro da escola, ou dentro de um grupo de teatro, mas a gente tem que chamar a atenção, sim, dos professores de teatro, da turma que faz direção teatral, do diretor de novela, o diretor de cinema, o que for. Esse sentimento de confiança, ele tem que estar presente o tempo inteiro na experiência da atuação, seja em treinamento, seja ali no campo mais profissional. Essa confiança, ela vai abrir espaço para que o ator seja ele mesmo, para que ele se desnude, como gostava de dizer o Grotowski, para que ele retire as suas máscaras, ele possa dar o melhor de si, porque se ele vive num ambiente de estresse, a última coisa que ele vai conseguir fazer é criar novas conexões, porque o estresse produz cortisol, que prejudica ali as células, danifica, tem essa capacidade de destruir a célula nervosa. Então, viver sob estresse, sob assédio, tudo isso que, de alguma forma, ainda, acredito que ainda está presente, acho que no passado era muito pior. Eu vou contar uma coisa aqui. Quando eu estava fazendo a minha formação de atriz, e isso já tem aí uns 30 anos, quando eu estava fazendo a formação, um professor chegou para a turma e falou o seguinte, olha, vocês têm dois caminhos, ou o teste do sofá, ou estudar. Era assim que a coisa funcionava na época. E era realmente algo aterrorizante. Eu fui estudar. Fui fazer graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e não paro de estudar, e estou estudando até hoje. E, de alguma forma, isso foi maravilhoso para mim, porque eu tenho hoje um outro entendimento da coisa. Mas é para dizer aqui que esse estresse, que isso tudo é contraproducente. Então, se o diretor de teatro ele quer criar uma puta peça, um puta espetáculo, ele tem que ajudar ali o seu ator
no desenvolvimento pessoal dele. Não adianta ficar comparando, dizendo que você é uma droga, que não tem talento, porque isso tudo é tiro no pé. Isso tudo só vai fazer o ator se fechar e deixar de aprender, de desenvolver novas habilidades, de evoluir ali naquele trabalho. E vai dar ruim, com certeza, né? Então, a coesão é uma coisa muito importante no trabalho do ator, essa sincronia, esse respeito, a criação de um espaço que seja, de fato, inclusivo, tá? Então, assim, é mais ou menos isso que eu tinha para trazer aqui hoje, e fica essa reflexão, assim, de que, na verdade, para o ator evoluir, o artista evoluir, a gente precisa de uma ética que venha do professor de teatro, que desde sempre que essa discussão chegue nas escolas de formação de atores, que o professor ele tenha essa visão de que cada aluno é um ser individual, tem uma demanda, tem as suas dificuldades próprias, e que isso tudo exige uma postura ética do professor, de não fazer comparações que vão prejudicar, causar algum problema de autoestima, de confiança do seu aluno, porque isso vai impedir ele de crescer. E o crescimento ele vem justamente quando a gente consegue remover esses bloqueios. É como o Grotowski dizia, a via negativa. Vamos tirar tudo que impede o desenvolvimento ali do ato criativo para que aquele ator possa evoluir. Então, essa questão da ética é muito importante dentro das escolas de formação de atores, dentro do circuito profissional, dentro do circuito educacional, ou também, claro, psicoterápico, porque o teatro não é à toa que as ciências humanas foram ali pescar na prática teatral elementos para criarem o psicodrama, a dramaterapia, enfim, toda uma gama de práticas que utilizam o teatro como ferramenta terapêutica. Não foi à toa, porque o teatro, por si só, ele já é terapêutico, no sentido de que ele traz um equilíbrio, ele traz esse prazer psíquico, quando a gente trabalha com o cérebro mágico, ele traz essa homeostasia e traz também como eu falo, esse cuidado em relação às dores, né? Ele acalma as dores humanas. Então, é isso que eu teria para dizer, assim, eu acho que de mais importante é que a estética sem ética é perda de tempo. Então, fuja disso, fuja disso. É mais ou menos isso que eu tinha para trazer hoje aqui. Estamos há mais ou menos uma hora aqui falando. Deixa eu ler aqui a Gisele, o que ela está trazendo. Citando aqueles 2 exemplos, minha turma de técnica em teatro, em sua maioria, era de não atores, atrizes, e a intimidade com o ofício foi sendo desenvolvido durante o curso por meio dos estudos e das práticas. Aí, quando na peça de conclusão do curso, a orientadora, a diretora da montagem, quando viu que a turma não estava rendendo, gritou aos 4 cantos que não tinha como ela dirigir porque não tinha atores. Preciso nem falar nada, né, Gisele? Olha, e hoje foi a turma mais artística que produz bons resultados. Aí dá vontade de falar, né? Porque o Eugênio Barba, ele começou o trabalho dele com atores que foram recusados numa escola tradicional de teatro. E olha o que o Eugênio Barba fez, né? Então não dá. Eu me recuso a escutar de aluno meu, eu não posso, não consigo. Quando esse tipo de verbalização vem, é algo que tem que ser trabalhado ali na hora, sabe? Tem que ser considerado. Você não precisa ser psicólogo para isso, você só precisa de sensibilidade, de bom senso e estimular. O negócio é romper barreiras, se livrar de bloqueios,
se abrir, abrir seu corpo, seus sentidos, enfim, seu olhar para gerar esses processos criativos, né? Então, muito bom o seu exemplo, Gisele, porque mostra aí que isso é contraproducente. Isso fala mais de um ego do que mesmo de uma vontade de ensinar, né? As pessoas estavam ali para quê? Para aprender. Não? Qual é a função do professor? Não é verdade? É lamentável isso. Lamentável, né? Mas eu acho que a discussão está aberta, as redes sociais estão aí mesmo para a gente falar sobre isso. Eu gosto de tocar nesses assuntos porque é importante. Não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira, vendo que tem um aluno em dificuldade. É muito mais fácil o professor chegar e falar assim: não vou nem ligar, não vou nem dar muita me ligar com esse aluno, não, porque daquilo ali não sai grande coisa, não tem talento. E às vezes, ou na maioria das vezes até, aquela pessoa está pedindo ali uma ajuda para liberar o seu conteúdo, né? E se o professor não tem essa sensibilidade, aí o espaço já não é mais inclusivo. É nesse sentido que eu estou dizendo. Sim, o espaço tem que ser inclusivo, é para todo mundo. E somos seres diferentes uns dos outros. Não tem como um professor de teatro, um diretor, chegar e falar: você é bom, você não é bom. Não, eu não aceito isso. Se a pessoa não é boa, então mostre o seu poder, diretor, e faça com que aquela pessoa se desenvolva. Aí eu quero saber se você é bom, diretor. Saca? Então, assim, é muito fácil jogar ali a culpa e a sua preguiça de ensinar, de realmente ir a fundo ali no trabalho com aquele ator que tem um pouco mais de dificuldade e que não quer dizer que ele não tenha talento, né? Patrícia, vamos ver o que ela diz. Terrível isso, sou atriz e tive um diretor que me traumatizou bastante, pois tem TDAH. Gravar textos e questões de ritmo, para mim, é complicado. Sair do processo até hoje tenho uma certa insegurança. Aí, outro exemplo. Ou seja, o que eu estou trazendo aqui não está sendo em vão, né? Quantas pessoas passaram por situações desagradáveis nesse sentido? Né? Quantas pessoas, sabe? E não dá, se eu acredito em todo mundo, a neuroplasticidade, inclusive, está aí para mostrar, talento é uma coisa relativa, uma coisa que se constrói, é algo que tem a ver com a sua história de vida. Umas pessoas vão ter certa facilidade para um determinado aprendizado, outras talvez menos, mas o aprendizado é possível a partir do momento em que você é possuidor de um sistema nervoso que é plástico. Tudo é possível. A neuroplasticidade foi uma grande porta da esperança que surgiu para a humanidade. Tá? De você ver casos, inclusive, isso faz parte da história da neuroplasticidade. Um especialista aqui cujo pai teve um problema e ficou paralítico, e ele conseguiu fazer aquele pai voltar a andar. Eu acho que ele teve um AVC, eu não lembro direito, só pegando a história novamente para realmente contar com detalhes. Mas que quando esse pai se recuperou, voltou a andar, e olha que história louca. Quando o pai morreu de outra coisa, ele morreu parado de um problema cardíaco, ele fez uma autópsia e resolveu ver o que tinha acontecido com o pai. E ele tinha tido várias partes do sistema nervoso dele destruído, e mesmo assim ele conseguiu voltar a andar. Então, assim, isso faz parte, é uma história bem conhecida aí no mundo da neuroplasticidade, dessa ciência aí, que é uma história muito bonita. Então, acabou-se aquele tempo, né, em que se dizia, nascemos com o cérebro, uma quantidade de neurônios que vão morrendo e se danificando com o tempo. Isso não existe mais, gente.
Muito pelo contrário. Existem janelas onde a neuroplasticidade ela é mais intensa, mais poderosa, como, por exemplo, na infância e na adolescência. Mas isso não quer dizer que pessoas fora dessa idade, em outros momentos da vida, não possam desenvolver uma habilidade, não possam aprender teatro. Minha mãe, com 73 anos, foi fazer teatro. Chegou a fazer uma série do Multishow com a Fernandinha Torres. E todo mundo adorava o trabalho dela. E ela descobriu ali a alegria da vida dela fazendo teatro. Começou com 73 anos. Então você vai dizer, não, tá velho para fazer isso, tá velho. Não, que isso? Não na minha mão. Na minha mão, não. Mas, infelizmente, ainda há uma guerra de ego. Gente, isso é em qualquer campo, tá? Isso não é só no teatro, não. Isso é em qualquer... Isso é humano. Essa guerra de egos é realmente uma pena, porque quem trabalha com arte trabalha com sensibilidade. E esse desenvolvimento humano, ele é necessário, né? E todos os grandes falam disso. Olha a humildade e a simplicidade com que fala, por exemplo, o Yoshi Oida, que trabalhou com Peter Brook, ou o Thomas Richards, que trabalhou com Grotowski, como eles contam a história deles, uma simplicidade, uma humildade incrível, sabe? São ensinamentos. Agora, a gente tem que abrir muito o olho, né? Porque às vezes a gente entra numa roubada, uma produção, uma montagem cênica, achando que aquilo ali vai abrir portas e tal, e às vezes você só pode, levar cascudo e ainda ter que tirar do bolso para pagar o aluguel do teatro, para o diretor dizer, botar no currículo dele que ele dirigiu uma peça no teatro tal. Né? Então, vamos tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, a gente tem que saber para quem, de fato, a gente está entregando o nosso material humano, porque no teatro a gente trabalha com o quê, né? Não é com material humano? E se você quer ser ator ou atriz, você tem que conhecer esse material. Tem que sair desse eixo filosofia, psicologia, psicanálise, antropologia, tem que ir além. Não que isso não seja importante, é fundamental, mas temos que ir além, porque nós não somos só seres psicológicos, nós não somos só seres sociais, culturais, nós somos seres biológicos. Também está tudo interligado, né? Então, temos que ter esse conhecimento, temos que correr atrás. E essa é realmente a minha missão, eu me encontrei nisso, sabe? É uma alegria para mim estar aqui falando para vocês, dividindo, compartilhando a minha experiência, sabe? Porque é muito gostoso isso. Eu levar um conhecimento aí, que eu fiquei 10 anos estudando essa coisa do teatro, da neurociência, dessa relação, e hoje eu estou podendo dividir isso, graças à minha filha, que insistiu para eu ir para o digital para falar do meu trabalho. Então, aí estou atendendo o pedido da minha filha, estou aqui e estamos juntos. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me catar aí pelas redes, eu estou sempre disponível, sempre respondo todo mundo. E é isso, tomem cuidado para quem você entrega o seu material humano, tá? Porque muitos podem destruir sonhos, né? Tá bom? Então é isso, gente. Olha, se cuidem, tá? Fiquem em casa, porque o negócio aí tá longe de ficar bom. E a gente segue junto aí. E semana que vem tem live de novo, toda quinta-feira. E agora eu vou vir para o YouTube sempre, porque aqui eu tenho tempo que eu quiser para ficar com vocês e não tem que ter essa pressa. Deixa eu ver, Patrícia, que incrível isso, que bom entrar em contato com essas informações e conhecimentos. Pesquisarei mais sobre neuroplasticidade. Fico muitíssimo grata pela partilha aqui. Que é isso, Patrícia, eu que agradeço. Eu fico muito feliz com o seu feedback. Tamo junto. Qualquer dúvida, é só me perguntar.
E eu vou salvar essa live aí também, vou dar uma editada básica e vou salvar. Tá bom, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro para vocês, assim, esse conteúdo que eu trouxe hoje? Conta para mim. Ficou alguma dúvida? Vou aproveitar e beber um pouquinho de água. Que bom, Gisele. Que bom, que bom. Gisele, estou aqui preparando, não esqueci o teu certificado, não, tá? Estou aqui preparando, porque dar conta de tudo não é mole, não. Mas agora me fez pensar nisso. Que bom, gente. Então é isso. Qualquer coisa, tamo junto, tamo por aí. É só me procurar e a gente bate papo. Tá bom? Vou ficando então por aqui. Se cuidem. Grande beijo. E até a próxima. Ah, Lolo, você é suspeita, Luísa. Você é suspeita, mas tá valendo. Sabe que eu te amo, né? Ah, meu Deus do céu. O que seria de mim sem essas alunas, gente? Ô, saudade, ó, saudade de botar essa turma aqui para a gente brincar, se exercitar. Tô tão solitária aqui nesse teatrinho. Tá bom, também, muita saudade. Mas isso vai passar. Isso vai passar e daqui a pouco a gente está juntinho aí de novo, fazendo as nossas maluquices aqui no estúdio. Tá bom? Então é isso, gente. Grande beijo. E, vou passar aqui um recado. Quem quiser participar do bate-papo comigo, vai ser, tô insistindo nisso, toda terça-feira. Quem quiser conversar comigo, é só falar, mandar um direct, mandar uma mensagem, um e-mail, qualquer coisa. Toda terça-feira, às 6h01, eu estou no Instagram, conversando, batendo papo com quem quiser. Quem tiver uma dúvida, uma pergunta, ou quiser conversar sobre algum assunto, fiquem à vontade. Se vocês quiserem participar, é só entrar em contato, tá bom? E quinta-feira, live aqui no YouTube. Da próxima vez, eu não vou parar no início, não vou fazer a coisa certinha. A gente vai aprendendo, né? É isso, gente. Então tá. Um beijo grande e até a próxima.